Se você entrar no Facebook da Super Interessante, o Grupo Abril, Revista Veja, eu que já falei tantas vezes aqui da revista, sempre apoiando os excelentes trabalhos que eles fazem, você vai ver um comentário meu em 2 postagens deles, da matéria da Super Interessante agora de janeiro de 2017, sobre Maria, Mãe de Jesus. Tinha um motim, um conluio ali de fanáticos do padre Paulo Ricardo, enviados por ele para escrachar, criticar o trabalho da revista Super Interessante. Tudo porque a revista disse que Maria, mãe de Jesus, não é virgem. Tudo porque a revista disse que Maria provavelmente teve pelo menos 7 filhos. Tudo porque a revista disse que Maria provavelmente não era tão pobre como conta o mito, mas era bem de vida. Era rica, mas bem de vida. E mais independente do que aprenderam através das histórias contadas. Mais do que isso, ela teve 2 filhos que se destacaram muito além de Jesus diante da igreja. Meus caros, aí vem o padre Paulo Ricardo no seu site, ele que chamou os evangélicos de otários, e na época eu saí em defesa dos evangélicos há 5 anos atrás, e meu vídeo foi visto por mais de 500 mil pessoas, fez com que os fanáticos do padre Paulo Ricardo viessem na época no meu Skype, são uns 4 anos e pouco, e me ameaçassem até de morte. Eu tenho os prints todos gravados, nós sabemos onde você mora. Fanáticos do padre Paulo Ricardo. Os mesmos que foram hoje na página do Facebook da Super Interessante fazer aquele estrago, achando que estão indo bem, achando que estão no caminho certo, defendendo um homem com um título equivocado de Mateus 23, do 8 ao 13, a ninguém chameis de padre, a ninguém chameis de papa, a ninguém chameis de rabi. Nenhum título, nenhum, pastor, monge, freira, padre, papa, nenhum. Somos todos iguais, irmãos pecadores. Veja que no concílio de Éfeso, quando bem mais tarde foi criado o dogma da Virgem Maria, a Santa Virgem Maria, porque para a Igreja Católica tudo é santa. Santo Papa, Santa Igreja, Santa Ceia, Santa Bíblia, Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. O que mais que é santo? Não é que o padre, para poder defender a sua tese de Virgem Maria, desesperado com a matéria do Super Interessante, não é que o padre citou um fragmento que encontraram no século passado. Padre, porque não tem argumentos na Bíblia, você usa fragmento do século passado, padre. Na Bíblia que vocês mesmos compilaram. Se vocês acresceram Mateus 28, 19 com a compilação, Septuaginta e Vulgata depois de Constantino, por que vocês não aproveitaram e não colocaram algumas coisas para consubstanciar o dogma da Santíssima Maria? Sabe por que não? Porque o dogma da Santa Virgem Maria só surgiu mais tarde. Qual o problema de Maria ter tido pelo menos 7 filhos? Qual o problema de Maria ter sido rica ou pobre? Qual o problema de Maria ter sido independente ou dependente? Qual o problema vocês têm com Maria e com Maria Madalena, que os maçons tanto aproveitam disso? Dan Brown, Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno. Qual o problema que vocês têm com mulheres? Porque defendem tanto a Maria, mas vocês são misóginos religiosos. A verdade é que os cardeais é que decidem tudo e as mulheres não têm papel nenhum na igreja de vocês. O que adianta dizer que Maria foi isso e aquilo, virgem santa, e as mulheres são o quê? Escravizadas? De outro lado, os evangélicos fazem ainda pior, dando a elas o título de sacerdotisas, pastoras e diaconisas.
Afinal, quem é que entende o papel de mulher e homem na eclésia, na família? Por que tantos extremos? O padre, ainda descontente, citou Irineu. E para completar, tem que ter santo na frente, Santo Irineu. Porque Irineu falou que Maria agiu de uma forma tão extraordinária, foi o antídoto do efeito de Eva. Tudo que Eva fez de ruim para a humanidade, Maria reverteu para a salvação dela e de todos, concedendo a própria salvação, Emanuel, e Yahshua, Jesus Cristo. Que linda frase de Irineu, um dos primeiros discípulos que consta nos livros apócrifos ainda do primeiro século e nos livros do segundo século. Que maravilha! Linda citação, Paulo Ricardo. Porque padre você não é, só tem um pai. Só que, na parte B da sua frase, tá lá no seu site, eu não vou mostrar por direitos autorais, porque basta isso para eu ter a minha conta bloqueada, como já fui 3 vezes, e depois aprendi o recado, nunca mais cometi esse erro e nunca mais fui bloqueado há 4 anos livre de bloqueios. 3 anos. Escute, mas é só você entrar, padrepauloricardo.org. Aí na segunda parte desse parágrafo, você pega o coitado do nosso irmão Irineu. Eu não devia ter usado essa palavra. E coloca o santo na frente do nome dele e depois diz: vejam como antes do dogma da Virgem Maria, da virgindade de Maria, e depois veio ainda pior, a Assunção de Maria. Vejam como antes, muito antes, já no primeiro século, a igreja tinha respeito pela Virgem Maria e já tinha essa concepção da virgindade de Maria. Basta você ver essa frase do Santo Irineu. Ei, não seja assim. Por que vocês não fazem as coisas como vocês têm feito assim em algum lugar bem escondido? Exemplo, na Bíblia Canção Nova, bem escondido no rodapé está lá assumindo o acréscimo da Trindade na Bíblia. Na Bíblia Jerusalém, bem no rodapé, Mateus 28:19 está assumindo que aquele texto foi colocado depois. Vocês assumem as coisas, mas bem escondido nos sinédrios, nos seminários, nos rodapés. Quando, por exemplo, agora, nas catequeses, no compêndio do Vaticano II, vocês tiraram a palavra dízimo e dizem que o dízimo não tem base neotestamentária, mas que a igreja, que não é igreja, é instituição, empresa eclesiástica, precisa de entrada de dinheiro para manter toda a estrutura que é onerosa, dispendiosa. Ei! Por que não agiu da mesma forma? Por que pegar o coitado do irmão Irineu? O pobre irmão Irineu, que nada tem a ver com seu dogmatismo, credo e pobreza espiritual. Para na parte B distorcer e dizer que ele já tinha o entendimento e concepção da virgindade de Maria. Por favor, o que é que ele disse? Ele disse, o que Eva fez de mal para o mundo, Maria fez de bem. Só isso, ele não falou de Virgem Maria, não. Por que manipula as coisas, Ricardo? Paulo Ricardo. E vocês todos, abstenham-se desse título de padres. Toda semana eu recebo e-mails, recebi essa semana mais um casal que saiu do catolicismo. Conheci casais que saíram do catolicismo no encontro de Canoas, de Capão da Canoa e de Volta Redonda. Conheci pessoas que saíram do catolicismo agora em Santa Catarina. E conheci pessoas que saíram do catolicismo agora através do meu e-mail. Estão saindo toda semana. Através do nosso trabalho, que é o Evangelho da Graça de Graça. Aqui não é evangélico não, você católico que está assistindo agora. Isso aqui não é protestante não.
Isso aqui não é de reforma do padre Lutero, igual vocês, da cópia católica, que de reforma não fez nada, nem reforma foi. Se fosse, já era errado, porque não se faz reforma. Se destrói a Casa Católica do quarto século de Constantino, rasga-se as vestes e diz: nós temos que voltar ao evangelho daquele que trouxe, do autor, Jesus Cristo. As suas palavras são espírito e vida, e não Constantino. Mas não. Você está me assistindo agora e já comentou aí, ó, criticando e achando que nós somos evangélicos. Conheça-nos. Conheça-nos. Mas deixa eu terminar de falar com o Paulo Ricardo e seus fãs. Queridos, abram os olhos. O véu de 2 Coríntios 3 precisa ser rasgado na vida de vocês. A Bíblia não é santa e sagrada, não existe Santa Ceia e Eucaristia. Ei, não existe Santa Igreja, nem Estado, Igreja, Igreja, Estado. Nem Santo Papa, nem Santo Padre. Nem Santa e Virgem Maria. Maria, mulher extraordinária, mãe de Jesus, salva, descansando como todos, à espera daquele grande dia. Passaremos a eternidade com ela. Antes reinaremos 1 milênio, 1000 anos com ela. Só. Maria Madalena, outra grande mulher. Maria, irmã de Maria, outra grande mulher. Mulheres, homens, eclésia, todos eles juntos formaram o que temos hoje. E não Constantino. Nem aquela que era a mãe de Constantino. Mas por que a insistência na história com o nascimento de Jesus? Se eles não sabem o dia do nascimento de Jesus, ninguém sabe, por que a insistência com 25 de dezembro? Se os padres todos sabem, qualquer seminarista iniciante sabe que 25 de dezembro é uma data pagã, e quem nasceu ali foi o Deus Sol, e que todas as sociedades do mundo dominaram pessoas através de uma trindade, um sacerdote e um rei. Povo, rei, sacerdote, trindade. Ísis, Osíris e Ra. Astarte, Astarote, Baal. Mudavam os nomes, a história é a mesma. Quantas histórias em quantas civilizações de mulheres virgens, isso desde Semíramis e Nimrod e Tamuz, que deram origem a um filho se deu, um filho nasceu, e esse é o Cristo cósmico. Ora, padre, você que luta contra, padre, título católico, você que luta contra as sociedades de poder deste mundo, você que luta contra os homens poderosos da nova ordem mundial, deveria saber que existe algo de sobrenatural e metafísico que impeliu a Igreja Católica Apostólica Romanicar de criar algumas coisas obscuras. Dos erros dos padres de Isaías 14, e que os evangélicos deram endosso da criação de Lúcifer, do satanismo de padres, como was hyped, é isso? Aquele da nota de $1, 1776, o pai dos Illuminates, Weishaupt, um padre, como Lutero que acreditava piedosamente que Jesus era casado, morreu padre. E vocês se orgulham disso.
mesmo tendo casado e tendo filhos. Ei, preste atenção, você católico. Católico fanático, os humildes, toda graça a vocês. Meu amor a vocês, estou aqui para ajudá-los. Mas os soberbos que me assistem, ei. Minha resistência a vocês para que vocês enxerguem. Há algo metafísico que impele a Icara a assumir dogmas como Páscoa, finados, como o nascimento falso de Jesus Cristo para agradar os pagãos, assim como criaram o dogma da Santíssima Trindade para agradar os pagãos. Assim como vocês criaram a rebeldia de Lúcifer e passaram a chamar Satanás do título que é único de Jesus Cristo, estrela da manhã. Com o erro de vocês, padres. Vocês, padres, que criaram a sociedade do sol. Vocês, padres, que criaram o dogma da Trindade para agradar os pagãos romanos. Vocês, padres, também criaram o dogma da Virgem Maria para agradar o quê? O que há de metafísico por trás disso? Da rainha dos céus que sempre existiu. Era Astarte, Astarote, Semíramis, qual é o nome? Sempre foi a mesma ideia e história, mudando-se apenas o personagem. E se fizeram isso com todas as religiões pagãs da história, desde o Egito, por que não fariam, por fim, nos últimos dias, com o cristianismo? Até com a história do Evangelho da cruz de Jesus Cristo, vocês se permitiram paganizá-la. E o pior, alguém que se diz entendido como Paulo Ricardo vir hoje defender a paganização, preferindo como os gnósticos defender o indefensável. Defender aquilo que parece, tem alguma aparência de piedade, Colossenses 2, 18 ao 23. Mas a intenção é só massagear o seu ego. O proselitismo e o poder, o domínio, o nicolaísmo, que é domínio sobre as pessoas. Esse é o objetivo final, é a motivação que leva vocês a fazerem isso. Porque os gnósticos que você, Paulo Ricardo, tanto refuta, também proibiam casamento, celibato. E, contudo, foram denegados por Paulo. Ora, não é a proibição das coisas e a santificação das coisas que é o caminho certo. Pelo contrário, é o caminho de Satã. É Satã que diz: você vai vencer, vai que os anjos te guardam. O Senhor é contigo, vai no pináculo do templo, na Santa Jerusalém, no santo templo, no santo pináculo. Ele ainda usa a Santa Bíblia e o Santo Salmo para dizer: vai que você será guardado. É a voz de Satanás. Os gnósticos proibiam coisas, vocês proíbem coisas, dominam a vida das pessoas e querem continuar manipulando elas. São vocês que deturparam a Bíblia. Quando fala pênis, vocês colocam debaixo da coxa. Quando fala com duas asas cobriam o órgão sexual, vocês vamos fazer essas asas cobrirem os pés, porque senão não fica bom para Deus. É vocês que tentam criar uma imagem de Deus, que aliás a imagem de Maria branquinha e de Jesus branco, pele lisa, olhos claros, cabelos lisos, askenaz, não é a imagem do Jesus sem formosura, que disse o profeta: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Tudo é uma grande farsa e vocês são culpados por tudo isso, porque até o ano do nosso calendário vocês erraram. E nem o calendário vocês tiveram a competência de fazer correto. Nós estamos num ano falso, de dias pagãos, janeiro a dezembro, todos os nomes de meses e cidades são pagãos, para agradar pagãos, e tudo isso foi criado por vocês. E você ainda tem a coragem de continuar defendendo o paganismo em nome de Jesus Cristo. Em nome da mãe de Jesus Cristo. Toma vergonha. É o meu recado a todos vocês: saiam do sistema. O evangelho não é de Constantino,
Não é de Paulo Ricardo, não é de Francisco, não é de Bento XVI, João Paulo II. Nunca foi da Igreja Católica a partir do quarto século, que nunca foi a primeira igreja. E que, embora na Bíblia não tenha o dedo de Jesus, porque o tradutor, o autor apenas coloca as palavras e não os desenhos, mas eu vou terminar com o dedo de Jesus. Para você aprender que a Igreja Católica só surgiu com Constantino e a sua mamãe no quarto século. Escute aqui e olhe para cá. É necessário você olhar para cá agora. Olhe meu dedo, Jesus. Porque tu és Pedro, apontando para Pedro. Pedra pequena, roliça, pedregal, pedregulho. E sobre esta pedra, rocha sólida, Salmo 40. Sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha eclésia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Não tem o dedo, mas foi assim que Jesus fez. Quer outro exemplo? João 4. A hora vem, apontando para a cruz. E já chegou, apontando para ele, o Messias. A mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em paróquias, em catedrais. Não. Dá uma olhada na sua paróquia se não tem o poder de Salomão lá. Obeliscos, pirâmides, cúpulas. Vai nas catedrais medievais, obscuras. Vai nas catedrais bizantinas antigas, como eu já fiz vídeos aqui sobre os góticos. As catedrais protestantes também góticas, com demônios esculpidos. Por que será? Isso não lhes soa familiar? Vocês não lembram de nada? Esse é o poder de Salomão. Salomão representa o anti-Messias que vocês da Igreja Católica vão apoiar em Israel cegamente. Eu espero e desejo que todos os nossos irmãos que têm como Pai o mesmo, Criador dos céus e da terra, vocês que estão aí por ignorância, mas que agora ao assistir esse vídeo abriram seus olhos, entendam, tu és Pedro, é sobre esta pedra. A pedra é Jesus. Ele, o próprio Pedro, Petra, escreveu na sua carta, capítulo 2. Ele, Jesus, pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. E nele está edificado a igreja, que não é a católica, da qual ele nunca foi papa, nem pastor. Ele foi o primeiro responsável. 1 Pedro 5, o primeiro presbítero, ancião, responsável da igreja em Jerusalém. E logo que chegou Paulo, levou este mesmo evangelho para o mundo todo. Paulo Ricardo, sai para fora, seja honesto. Você às vezes tem alguns raios de lucidez. Já vi alguma coisa sua de lucidez. Não é possível que você, lá no seu íntimo entre você e o Criador, não saiba fazer distinção como eu sei dessas coisas que falei. Não é possível que você vá até a morte enfrentando isso dentro de você. Se entregue ao Evangelho. Se entregue ao Evangelho. Você faria um bem imenso a toda a comunidade de salvos do mundo se você se transformasse hoje num ex-padre, num irmão nosso. Como seria lindo. Mas da forma que você está, você só está contribuindo para fazer filhos do inferno 2 vezes mais que todos os líderes religiosos. Até amanhã, pessoal. Ouvir quem tem dom é ser instruído. Ouvir quem não tem dom
seja destruído.